Olá. Olá, Online. Boa Boa tarde. tarde, Brasil. boa tarde, pessoal. E aí, como vocês estão? Bem, graças a Deus. Fim de Voltando semana a produtivo. segunda-feira com... Voltei de férias. Estou voltando de férias hoje. Já recebi várias notícias, assim, bombásticas. Então vamos para a semana aí. Movimentando a semana logo cedo, né? Já logo cedo, já super movimentado. E vocês aí? Você, Gabi, como tá? Voltou Bem, de graças a viagem? Deus. Passei final de semana em família, então tá bem tranquilo. Recuperando a viagem. E você, Douglas? Eu descansei um pouquinho mais. Eu fui ver. Aqui em Ribeirão teve Biquíni Cavadão. Você vê que as bandas já estão ficando velhas. Talvez será que eu estou ficando velho? Não sei. Mas deu uma nostalgia ver a banda. Ambos. Ambos. Ele que já com uma barriguinha assim e tal, mas foi legal. E a galera, a plateia, tipo assim, todo mundo sentado no estádio, assim, a galera disse, tudo, grande parte de cabelo branco, todo mundo tranquilo, assim, uma vibe diferente, interessante. Né? Mas é legal ver que as pessoas estão animadas pra sair ainda, tipo, a galera curtiu bastante tudo, né? É bem divertido, assim. Muito bom. Então, nosso assunto de hoje é autotransformação. Esse foi bem, Bem assim, profundo. bem profundo, mas é uma coisa que a gente faz quase todo dia, né? Assim, Sim. não a gigantesca transformação, né? Tipo, não muda tudo, né? Mas a gente faz pequenas alterações aí, pequenas transformações todos os dias. E quão importante também é que isso aconteça todo, assim, que a gente mantenha-se num processo de transformações, principalmente indo para o lado mais evolutivo, né? Também, né? Sim, Pensar no que transformar, você pode ir para o lado ruim também facinho, né? Acho que é até mais fácil do que do lado bom, né? Parece que tem umas forças que facilitam você ir pro lado ruim. Descer a ladeira, né, rapidinho. Então esse vai ser meio que o assunto nosso de hoje. Assim, até comentando, porque a gente hoje também teve o início do Clube Million, que é um curso do Pablo que a gente assinou, assim, que a gente está começando a fazer, e ele deu início hoje, né, no processo. E eu vejo muito, assim, não só isso, assim, desse curso do Pablo, mas muitas outras coisas que eu venho participando, coisas que eu venho me movimentando, é muito pro lado assim, de transformações na minha vida. E aí, uma das coisas que eu estou vendo, assim, recorrente, é a quantidade do quanto que eu sou levado a olhar para a base. Tipo assim, não existe uma grande transformação sem as pequenas transformações e as transformações que a gente precisa fazer nas coisas simples nossas do dia a dia, porque senão você acaba se mantendo dentro do mesmo ambiente, dentro das mesmas rotinas, e assim, você quer... E aí, como se transformar dentro das mesmas coisas? Então, eu queria, assim, trazer esse pensamento, né, que eu venho olhando para mim, né, olhando para o meu autodesenvolvimento, mas também o quanto que às vezes eu fico preso a ambientes, a rotinas, e o quanto que não fazer essas alterações, assim, fica muito difícil de eu gerar uma transformação. Então, eu queria ouvir de vocês, assim, se vocês têm essa mesma visão, ou o que a gente pode fazer para evoluir, sabe? Eu queria fazer uma provocação, então, que vai refletir nos três, eu acho. Que seria assim: autotransformação é o tema, mas a questão, quem instaura essa autotransformação? A gente que decidiu por uma inquietação interna ou alguém de fora forçou a gente a mudar o nosso padrão? Porque eu me peguei pensando nisso. Falei, eu estou querendo mudar porque eu quis ou porque eu percebi que do jeito que dava já não dá mais? Eu acho que as duas são fontes, né, de provocações aí. Eu acho que existem coisas na nossa vida
nas nossas vidas, né, que a gente mesmo desperta para aquilo, fala, não, não dá mais, assim, não tá legal para mim, e eu acho que tem outras coisas que as pessoas de fora, principalmente do nosso convívio, que nos apontam e falam, ó, não tá bacana, e aí, dá para você fazer alguma coisa a respeito? Então, eu acho que tem as duas coisas aí. Pelo menos na minha vida eu identifico, assim, que existem essas duas fontes aí de mudanças. Porque se você recebe um apontamento de um terceiro, você causou transtorno nele, ou você tá se sentindo tão incomodado que, tipo assim, você percebe e fala, cara, do jeito que tá, não dá, e eu preciso buscar uma ajuda. E aí, quando você pensa em autotransformação, existem vários campos da vida, e a questão é quem que ajuda a gente a encontrar o norte? Porque hoje em dia a gente tem a internet, mas alguém procura a família, alguém procura conselhos, né? Nossa, é difícil, hein? É, porque é um Eu, negócio muito abrangente e é delicado de mexer, por isso que eu fico pensando, né? eu encontrei muita força, assim, muita até facilidades nessa autotransformação dentro da constelação sistêmica. Desde que eu conheci a constelação, as coisas me facilitaram muito, assim, nessa mudança. Então, vamos dizer assim, que eu tenho mais ferramentas para fazer de uma maneira mais fácil as mudanças, para identificar a causa dos problemas, a causa das repetições e para trabalhar a aceitação também, né, do que aconteceu e de eventuais traumas aí. Então, eu acho que, pelo menos para mim, assim, a constelação tem sido uma grande ajuda. E aqui eu conto muito com o Lucas também, né? Que acho que é o marido, tá ali no dia a dia, então às vezes conhece a gente melhor do que a gente mesma, né? Então ele faz bastante provocações, assim, ele traz bastante desses questionamentos de para onde está indo e se tá bom assim, se eu não teria que fazer outra coisa, se não teria que me movimentar para um outro lado. Acho que são minhas fontes aqui de auxílio, são essas por enquanto. Então, se a pessoa está incomodada ou foi impelida a mudar, uma ferramenta pode ser a constelação já para a pessoa tentar entender, pelo menos sair da inércia da vida, Sim, por sim. exemplo. Uhum, sem dúvidas. Nossa, eu vejo que coisas que depois que eu constelei, elas ficam mais fáceis, parece, da gente mudar. Parece que às vezes é um hábito tão forte, é uma coisa tão difícil, e depois que você faz uma constelação, as coisas vão com mais naturalidade. Assim, você fala, nossa, agora parece que não é mais tão difícil fazer. Então, eu pelo menos considero assim uma ferramenta poderosíssima a constelação. Eu fiquei pensando, vocês estavam comentando, e aí, assim, da onde que surge a vontade de se transformar, né? E assim, quando a vontade é do outro, que você se transforme, vai ser vai existir uma transformação. E quando, assim, você, assim, eu vejo que eu tenho que entender que eu quero me transformar nessa posição, nessa situação, nesse lugar, que eu preciso talvez trocar o ambiente, eu tenho que fazer novas escolhas, mudar as rotinas, parar com certos hábitos e tal. Mas tem o outro, né? Tem sempre o relacionamento, as pessoas que você se relaciona. Aí queria ver com vocês assim, da onde que parte mais eu vejo como algo que tem que partir de mim. Mas o que vocês vê? Vocês vê mudanças muito por conta dos outros ou por demandas das pessoas ou por demandas próprias, assim? Apesar Ah, de, assim, eu digo que eu acredito que as minhas transformações elas acontecem por conta de algo que é meu, mas lógico que eu também recebo demandas externas, né, frequentemente, né? Mas eu queria ver de vocês assim, o que tem mais impulsão para fazer, para ter, sabe? eu acho, a minha visão, né? Eu percebo que eu acabo sendo impelido por outras pessoas, só que elas não me obrigam exatamente ao que fazer, elas só falam, tem alguma coisa que você deveria melhorar. Aí eu tenho que ter a humildade de aceitar aquilo, às vezes engolir seco, porque dói, que eu falei, é a parte mais difícil. Eu falei, não, eu sou um ser humano falho, aí você tem que desarmar a guarda. Eu falei, não, tá, eu sei que eu preciso da ajuda. Aí você começa a pensar,
Você quer a ajuda dessa pessoa? Você quer a ajuda de um profissional? Você vai atrás de algum curso? Porque eu falei, às vezes você não sabe cozinhar, você tem que procurar um curso no YouTube ou uma escolinha. Você quer um inglês porque você quer mudar de carreira e você precisa, vai ser online, vai ser particular. Você quer aprender a comunicar com as pessoas, você vai procurar um terapeuta, um curso de oratória. Então, graças a Deus, hoje em dia tem várias ferramentas. Só que, normalmente, a pessoa sozinha dificilmente vai dar esse start. Pelo menos eu falo, a minha visão, eu, Douglas, eu sou muito de comportamento passivo. Não sei se foi por causa de criação, provavelmente, estilo de personalidade. Então, eu preciso que as pessoas sejam francas e me deem esses toques. E aí que ela me dê também a liberdade de eu procurar ajuda e fazer no meu tempo. Se a pessoa só fizer esse respeito, provavelmente ambos vão ficar satisfeitos. Eu, na minha evolução, no meu tempo, e a pessoa que convive comigo vai se beneficiar com isso também. Só que essa franqueza vem com uma maturidade, essa visão demora. Isso é fato. Tipo, a gente se vê, eu falei, essa geração de pais que quiseram deixar a gente num colchãozinho inflável, a gente para tomar porrada fica meio desconfortável. Então tem que ter tato, ter jeito, gente, ó, eu não gosto disso, às vezes em mim mesmo, o que que eu vou fazer? Aí você procura, às vezes, um amigo mais confidente, ou você faz uma pesquisa na internet, aí você começa a pesquisar um pouquinho, aí você vai se abrindo àquela experiência. E eu faço esse processo, né? Eu vou fazendo por descobertas, eu vou com uma lanterninha ali, literalmente. E o que que Vai para você, descobrindo. Gabi? Para mim tem duas situações, assim, eu acho mesmo havendo a outra provocação, né, a provocação de um terceiro, se a gente não está disposto, a gente vai continuar em negação e não vai atender aquela provocação, né? Então eu acho que tem que ser uma combinação. Eu acho que também não é qualquer crítica, qualquer coisa que as pessoas tragam para nós que a gente tem que acolher e mudar, né? E coisa, eu acho que tem que fazer sentido com o que a gente está sentindo dentro de nós. Então, uma provocação externa ela é bacana por isso, porque às vezes você está sentindo que você está bem, que tá tudo certo, e vem uma provocação externa que te faz refletir. Você fala, poxa, realmente, às vezes eu estava ali na ignorância, né, não tava prestando atenção nessas falhas, nesses gaps que estão me faltando. Ou às vezes vem essa provocação externa e você fala assim, não, eu estou no caminho certo, é isso mesmo que eu quero fazer para a vida, e consegue ter essa sinceridade até mesmo com a pessoa que está com você. Fala, ó, esse é meu limite, eu não consigo passar disso, ou não quero passar disso, né? Para mim não é vantajoso. Mas existem situações externas que nos obrigam a uma mudança que às vezes a gente não está nem assim, a gente nem pensa nisso. Para mim, foi o caso de me tornar mãe. Isso é uma mudança muito imposta, que você não se prepara e você muitas vezes não tem nem alternativas para, né, assim, para não mudar, vamos dizer assim. Então, é uma descarga hormonal desde a da gravidez, são dificuldades de locomoção, são coisas que vêm à tona, porque várias coisas que você não pode mais fazer, que você não pode mais comer, que você, né, não pode beber, então, assim, são várias coisas que são ali impostas para você, e aí a hora que seu filho nasce também já é outra rotina, já é outro jeito, você já não tem controle mais de um monte de coisa, você de repente já mudou toda a sua vida para viver em função desse filho, né? E então, assim, eu acredito que são mudanças que vêm igual um avalanche assim em cima de você. E aí, depois de um bom tempo que você já está vivendo certas transformações, que você vai conseguir parar para analisar e falar, não, assim como tá bom, essa parte aqui eu acho que eu posso melhorar, eu posso mudar, posso fazer de outra maneira. Então, eu acho que tem essas duas questões aí. Só que, de qualquer forma, eu acho que é muito difícil a gente conseguir fazer uma autotransformação, principalmente de gaps que são originários em traumas infantis, em coisas assim. Eu acho muito difícil a gente fazer essas transformações sozinhos. Por mais que eu acho que tem muito conteúdo na internet, não falo nem de contratar serviços, né? Mas assim, eu acho que o simples fato, igual, eu quero mudar minha alimentação, então vou comer mais saudável. Tá, como que eu como mais saudável? Se eu não acessar essa informação através de alguém que tem um conhecimento, um nutricionista, um médico, um educador físico, né, alguém que vá realmente falar, não, ó, esse alimento é bom, esse alimento não é bom, eu não vou conseguir fazer essas mudanças, porque eu sozinha não tenho acesso a esses conhecimentos, né?
Então, eu acredito que a ajuda externa, né, assim, essas transformações que a gente se propõe, sejam elas impostas, sejam elas uma coisa interna nossa, eu acho que é muito difícil a gente conseguir sozinho. É o que eu falo, não é impossível, mas é muito difícil. E talvez com uma ajuda externa a gente tenha muito mais facilidade de alcançar essas transformações aí propostas, né, ou sonhadas. Guilherme, Porque quando a gente existe curso para ser pai, por exemplo, na internet? Existe algum aviso? Ou, tipo, ser pai surge essa autotransformação do nada, você tem que virar um pai, né? Olha, eu vou te falar que eu já vi algumas pessoas que não são cursos, né, tipo, para ser pai, mas, sim, trazem conteúdos, né, assim, conteúdos que te ajudam na paternidade. Legal. Mas, assim, o que eu vejo, o que muito aconteceu comigo. Eu procurei alguns conteúdos, tal, e eu tinha tido a experiência com a minha irmã, né, porque eu tenho 13 Diferença anos de de idade. diferença, né? Você lembra ainda um pouco da época que você ia lá em casa, tal, com ela pequenininha, que eu era pequenininha. E aí, assim, eu achei que eu falei, vou dar conta, né? Tipo assim, e de alguma forma eu dei conta de muita coisa, assim. Tipo, mas eu vou te falar que, assim, ser pai é um nível de responsabilidade que não era o nível de responsabilidade que eu tinha com a minha irmã. Claro. E então ali para mim com a minha irmã foi uma grande transformação. Com o Léo foi assim, na minha vida foi a maior transformação de todas, né? Que assim, eu tive que viver uma outra vida, né? Não dava para viver a vida que eu vivia antes do Léo, né? Independente, assim, tem pessoas que falam, não, eu quero viver minha vida de novo, e vai lá e ele, sei lá, larga da esposa, abandona filho e tal. Eu É acho, tenso, né? não, né? É extremamente Irresponsável. irresponsabilidade, imaturidade e E entender ilusão. que E ilusório também, é ilusório. A gente é, passa por fases, você não tem como viver uma fase da sua vida eternamente. É ilusório você querer. Ai, não, é assim que tá bom e eu não vou mudar nada. É ilusório, você tá desperdiçando sua vida. sim, Porque com a maturidade, com a evolução, você eventualmente vai mudar algumas coisas e isso não significa que tem que ser ruim. sim. Né? E aí a gente passa por tudo isso, assim, de ter essas mudanças, e aí a gente fica realmente pensando assim, né? Como que a gente deu conta, né? Hoje, vendo para trás, como que a gente deu conta e também o quanto que a gente superestimou muitas coisas também, né? Porque hoje em dia eu levo muito mais tranquilo e antigamente tinha até aquelas coisas de ir lá para ver se estava respirando ou não, Que pai que nunca fez as isso? crises de choro fortes, assim, de você não saber lidar muito com o que está acontecendo, algumas vezes de ficar bravo com ele, sem necessidade, entendeu? Então, Uhum. são coisas que a gente vai, aprendizado, né? Você vai aprendendo na sua transformação. Mas na pergunta que você me fez, assim, nem que tenha um manual, é aquela coisa assim, vai Só a adiantar você ler um prática. manual para nadar? Não, Não, você vai só ter que vai entrar na aprendendo. piscina, só vai aprender na piscina, entendeu? No máximo que vai falar assim, ó, ele vai te dar algumas técnicas que diminuem a curva de aprendizado ali, ou você vai demorar menos tempo para diminuir Aprender. a curva, né? Você vai aprender mais rápido, é só isso. Eu concordo com isso também. Eu não sei vocês, assim, mas pelo menos na faculdade de Direito mesmo, a teoria é uma coisa linda e maravilhosa. A hora que você vai para a prática, não tem nada a ver com aquilo. Você fala, mano, mas eu não estudei isso na escola, não me ensinaram isso lá, não. Que negócio é esse que está acontecendo? Então, eu acho que como tudo na vida, né, é isso. A hora que você lê lá na teoria, eu, por exemplo, li muito, estudei muito, né, na gestação para me preparar aí para gravidez, para o parto, né, para o nascimento e tudo mais. E uma das coisas que eu achei que eu menos ia ter dificuldade era com privação de sono. Eu sempre fui uma pessoa da noite, sempre gostei de virar a madrugada na balada e acordava no outro dia cedo e estava de boa. Nunca achei que isso fosse ser problema. E foi, assim, o maior dos meus problemas na maternidade. Foi uma das coisas, assim, que até hoje
eu até tenho vontade de ter outro filho, mas quando eu me lembro disso, eu falo, nossa, será que eu vou estar preparada para passar por isso de novo, sabe? Será que essa privação do sono vai me enlouquecer de novo? Ou será que eu já entendi que, né, que é difícil e tá tudo bem? Porque foi assim. E olha que a Alice nem foi uma das crianças que acordavam muito, né? Pelo que a gente lia a respeito, via com outros pais, né? Tem pais até hoje que as crianças não dormem, né? A Alice foi ali um ano muito intenso, que ela acordava tipo 2 vezes na madrugada, e ainda assim era muito para mim, era muito, e aquilo me desestabilizou muito grande, desestabilizou o Lucas. Aí aqui em São Carlos era só nós dois, a gente, né, não tinha essa ajuda constante de uma avó, né, de uma tia, nada, né. Então, assim, foi bem intenso. E é aquilo, na teoria eu falei, não, isso daí vai ser o de menos. E a hora que chegou a prática, você falou, o quê? Não estava escrito isso no livro? Traz aquele livro lá. Maldito que não me avisou disso. Não, porque dormir realmente Aí eu falo que aí até volta para as bases que a gente tinha comentado. Nesse momento você vê a importância do sono, assim. Nossa, o quanto que... E aí, o mais interessante que eu falava bastante para a Andressa, falava assim, amor, dorme quando pode. Tipo, liberou, dorme. Dorme. Pra gente poder dar uma descansada e tal. Mas quem disse? Nem eu nem ela dormia. Porque assim, dava aquele soninho do Léo, o que a gente pegava? A gente pegava e ia para resolver as coisas que a gente não tinha resolvido. Uhum. Ou senão até, sei lá, ficar um pouco de boa, tipo assim, um pouquinho de boa, que era uma raridade. Mas uma das coisas que eu queria comentar também, até para puxar um outro lado, é que assim, essa transformação, ela ainda não é... Eu acho que ela fica meio que no meio, vamos dizer assim, entre aquela transformação que você quer executar, você quer mudar uma coisa que está acontecendo, entre uma outra transformação que é aquela inevitável que acontece por um acidente, uma doença, alguma coisa assim que você tem que vem, você tem que fazer a transformação ali. Uhum. Desculpa. E no caso foi o caso do teu filho. Aí teu filho acho que já é o meio do caminho, porque assim, não é algo tão... em muitos casos é bem planejado, altamente planejado. Em outros casos menos, mas também teve a intenção. Em outros casos não planejado e aconteceu. Então ele fica ele pode ser de várias áreas ali. Uhum. Eu queria ver disso, assim, porque... recentemente, assim, teve um grande amigo que teve uma doença, sabe? Então, foi um caso inesperado e aí eu vejo que é uma doença é algo difícil, assim, porque é uma transformação que vai acontecer e que, para você passar por isso também, né, para você conseguir passar por essa situação, é muito difícil. Agora, eu fico pensando assim, a gente vai ficar esperando situações inevitáveis para a gente ter que se transformar, ou a gente pode dar um passinho antes, sabe? É isso que eu fico tentando me pensar, por exemplo, desde a carreira, tipo assim, eu vou esperar o quê? Vou esperar a minha carreira, tipo... Acabar, O que eu vou esperar para eu dar um passo, né, de evolução? Na minha saúde, eu vou ter que esperar vir alguma coisa para eu dar um passo rumo a se alimentar melhor, né? Tipo, eu queria trazer Alguém já leu... Como é que chama, gente? Quem que escreveu o Antifrágil mesmo? Esqueci o nome do autor. E ele fala um pouco disso. Que a ideia do livro é... Não, se você... Taleb, Assim, Taleb. isso. Ele tenta explicar que é o seguinte: as coisas vão mudar sempre, o mundo não é um lugar fácil, então você deveria sempre estar meio que atento. Lógico, você não tem que esperar assim, nossa, meus pais vão morrer e eu vou ficar sozinho, meu filho vai ficar doente, vai acontecer algo, eu preciso me preparar para isso, eu vou ficar doente, eu vou ficar sem dinheiro. Não, só que você deveria começar a ter alguns, talvez um norteador, assim, todo dia eu preciso aprender alguma coisa, seja no campo filosófico, seja no campo sociológico, seja no campo cultural, seja no campo de história, porque isso vai te dando repertório para quando ocorrer alguma adversidade esperada ou não, você não vai ficar tão desprovido de ação. Tipo assim, você tem que ter, a principal é a mentalidade. Uhum. Coisas fora do nosso controle vão acontecer,
Mas se você ficar pensando nisso de uma forma negativa, você vai atrair. Você tem que pensar o seguinte: eu estou sempre aprendendo algo. Se você cria isso, você leva isso para um lado mais leve. Tipo assim, não, quero, vi esse vídeo legal aqui, vou assistir. Ele tá ensinando, sei lá, a fazer comida. Esse livro aqui ensina a fazer furar um negócio para pôr um quadro na parede. São coisas pequenas que te fazem você mudar, que nem você falou, bases. Tem uma mentalidade de que as coisas são necessárias de continuar em movimento para que você não fique. Se você ficar parado, vai tomar o tranco. Se você está em movimento, aquilo ali vai ser um empurrão. Sim, Essa é uma fantástico. mentalidade que é difícil ter, porque tipo, Uhum. eu tô falando na prática. Eu mesmo, Sim, nossa, tem dia sim. que você acorda e fala: caramba, pra que eu fui inventar de estudar isso? Por que eu marquei esse cara essa hora? Por que eu não Né? marquei mais tarde? Então você tem que todo dia vencer a si mesmo. Nossa, é Sim, muito sim. complicado. Eu acho que o Nana traz aí para mim se resume à motivação mesmo. O que é que te movimenta? Porque eu acho que tem a ver com isso. Às vezes você tem, como eu já falei várias vezes, essas crenças limitantes que foram impostas lá na tua infância, que foram coisas que você observou, que você viveu, ou que foi possível você viver, né? Dada ali as circunstâncias, que eu acho que talvez é isso que fique preso na gente. Então, o que é que te movimenta? Te ensinaram que você é capaz de fazer as coisas sozinho? Ou te ensinaram não, que você é um coitado, um Zé Ninguém que tem que esperar alguém fazer as coisas para você? Porque eu acho que isso aí é a motivação. Então, aí você acaba se colocando numa situação de doença, por exemplo, para você encontrar motivação para mudar. Porque antes de uma doença, antes de algo sério, você não tem essa motivação, você não tem essa força, não, tá tudo bem, não tem problema, vamos continuar assim, né? Então eu acho que a gente pode revisitar as nossas motivações aí, né, e as nossas crenças. O que é que tá me autorizando a fazer as coisas ou me mantendo inerte e eu tô esperando alguém fazer alguma coisa para que eu mude, né? Então, eu acho que fica essa reflexão aí também. Eu vejo que em várias áreas da minha vida eu sou muito passiva mesmo, como o Douglas falou assim, não, tá tudo bem, sabe? Aquela crença good vibes de, o que tem que acontecer vai acontecer e tal, e aí você fica lá, não, se tiver que ganhar dinheiro com isso, eu vou ganhar, vai vir, e não é bem assim, né? A gente tem que entender que, claro, o que tiver que acontecer vai acontecer, mas é o exemplo que o Douglas falou. Se você está em movimento, aquele negócio não vem como um baque, ele vem como um empurrão para te ajudar a ir para frente. Agora, se você está lá, legalize, e vem alguma coisa, às vezes ela vai te interromper muito mais, né? Vai te jogar muito mais para trás do que te jogar para frente. Então, acho que faz bastante sentido. Eu fico pensando assim, né? Eu, tanto você, Gabi, o Douglas também já passou por situações dessas, assim, está passando agora, né? Que é a mudança do ambiente, que eu acho que é uma das coisas também que a gente não se dá muito conta, mas o nosso mundo, ele é os ambientes que a gente vive, né? Então, por mais que ele se transforma a todo instante, mas quando você muda de uma cidade para uma outra cidade, e aí quando você, assim, sei lá, você troca de trabalho, você troca de amizades, de grupos, assim, você troca de casa, enfim, você troca os ambientes que você tá e o quanto que os ambientes também formam a sua seu pensamento, assim, né? Como Sim. que e dificulta transformar, às vezes dependendo se você mantém os mesmos ambientes, as mesmas pessoas, o quanto que você mantém, é muito mais difícil você mudar os circuitos Uhum. dentro da tua cabeça e fazer novas conexões, novos networkings, sei lá, enfim, você trabalhar em outro serviço, porque tá tudo, tipo, parece que você cria um trilho ali que é só montar no vagãozinho e E completou vai. o dia. Completou o dia. Aí mais uma voltinha. E aí você está dentro de um mesmo ciclo, né? Assim, Sim. no fim das contas, eu fico pensando o quanto que a gente se provoca a mudar isso. O quanto que às vezes, no fim das contas, igual o Douglas fala bastante do nosso cérebro, o quanto que a gente não volta para querer ficar no, Na programação original.
tranquilize ali, né? O que vem primeiro, né? Porque às vezes você, tipo, você tem que mudar de ambiente para aceitar e querer fazer a autotransformação, ou de repente vem um inconformismo. Por exemplo, ontem, tava em jantar, almoçando com a família, aí, tipo, a conversa tava legal, tudo, mas depois começou a falar, tipo assim, de. Ah, notícia ruim. Ah, cara, eu vou embora, eu vou descansar, eu tô, tipo, barriga cheia. Aí começa falando de coisa ruim. Aí você percebe que, tipo assim, é a sua família, você ama todo mundo ali, você quer estar ali, só que você já não tá mais naquela frequência. Tipo, Uhum. você pode até se esforçar, gente, vamos mudar de assunto, começa a brincar e tal, mas você percebe que, tipo assim, é muita gente e você sozinho. Aí você começa a se transformar sozinho, e aí a galera não vai te acompanhar, que nem eu falei, é o ambiente. Sim. Aí eu preferi me afastar, falar, gente, ó, já almocei, já fiquei 1 horinha, 2 aqui, eu tô indo embora que eu tenho um compromisso, e eu preferi me afastar para não querer ficar nesse embate de, porque eu acho que a mentalidade do grupo vai te contaminar. Então, se você ficar muito tempo naquilo ali, né, e você não vai querer ser o cara chato que vai querer ficar mudando o negócio da hora, né? Ou até poderia, mas aí vai uma outra transformação, de você querer criar embates de trazer tração para esse mundo. Eles vão começar a te achar de doido, porque vai ser a Sim. ovelha negra falando, por que você está querendo falar de, sei lá, de prosperidade, riqueza, que é o assunto que a gente fala às vezes aqui, de mudança de Sim. mentalidade, livro de filosofia, livro de psicologia, para que você está falando disso aqui? Tipo, a gente não entende nada disso, e a pessoa, Disso. se ela está fechada para autotransformação, você querer impor aquilo pro seu ambiente, vai dar problema. Então você tem que ter, assim, talvez a humildade ou o reconhecimento de que não vai servir para todo mundo, e você tem que fazer escolhas ou ficar menos tempo com aquelas pessoas para você realmente poder fazer aquilo que você quer, né? Que eu falei, aí é uma busca que você pode encontrar amigos, ou tem gente que vai ter que meio que trabalhar no começo sozinho, né? Sim. Essa guerra assim E esse interna. rompimento que a gente faz com a família de origem é muito difícil. É muito difícil porque ele vem carregado de muita culpa. A gente se sente muito culpado por até às vezes se considerar melhor, né, que eles, no sentido de não se conformar ali com a situação, né, de querer mudar, de querer algo a mais, né, de querer essa evolução. Então, é uma das mudanças, acho que mais difíceis, assim, e muitas vezes, em muitos casos, assim, o que eu vejo só funciona mesmo quando a gente se afasta. Porque quando você, qualquer mudança que você quer propor, que vá de frente com tudo aquilo que é o cerne ali da tua família, né, que é a mentalidade ali da família, você estando lá dentro, você não vai conseguir se libertar, porque por mais que você consuma outros assuntos, que você entenda que aquilo não é correto, a enxurrada de informação que vem dentro de você por causa do ambiente, do lugar, é muito grande. E aí isso se alia à tua culpa, que você já tá sentindo, aí você fala, quer saber, mano, vamos continuar aqui mesmo, vamos pensar do jeito que eu tô pensando aqui, porque é mais fácil. Então, a hora que você se afasta, que você consegue sair mesmo, mudar esse ambiente, aí você consegue trabalhar a sua culpa, né? Trabalhar essas coisas e fazer essas mudanças que você se autopropôs aí, porque senão realmente fica muito difícil. E é muito interessante porque quando a gente faz esse afastamento, né, a gente tem uma cultura, principalmente nós aqui, os latinos, né, a gente tem essa cultura de que tem que estar junto, tem que. Você só ama sua mãe e seu pai se morar junto com eles, se trouxer eles para morar com você, se você levar eles para viajar, se você almoçar na casa deles todos os dias, sabe? Assim, a gente tem muito essa coisa de eu não saio da minha família de origem para ir para outra, não, eu agrego uma família na outra e vira esse bolo, né? Então, para nós aqui, a culpa é muito maior quando a gente faz esse afastamento, quando você fala, não, mãe, eu vou te ver só a cada 15 dias e olhe lá, sabe? Eu vou passar aí na sua casa só 10 minutinhos para te dar um abraço, né? E você lembrar da minha cara, porque realmente às vezes o ambiente é tóxico, o ambiente é difícil, e a nossa culpa é maior ainda, que você fala, mano, não, como assim? Eu abandonei meus pais, nossa, eu não posso abandonar os meus pais. É uma das coisas que eu mais escuto, gente. Eu falo, cara, abandonou, como assim abandonou? Você mudou de casa, sabe? Você só mudou de casa, você só seguiu a sua vida, você só tá fazendo escolhas diferentes. Isso é muito menos do que abandonar, né? Só que a culpa ela é tamanha que muitas vezes eu vejo as pessoas que por mais que elas tenham boas intenções, que elas queiram, aí elas vão entrar num relacionamento bacana, elas vão cagar aquele relacionamento inconscientemente, né? Vai arrumar problema ali para cagar aquele relacionamento para quê? Para que ela possa voltar para a família de origem e falar, não, ó, tô aqui, tô disponível para vocês. Nossa, eu não tinha pensado nisso, né? A gente vai se sabotar na transformação por causa do peso disso.
Sim, sim. Porque a gente tem essa necessidade tamanha de pertencer. E aí, quando a gente não tem conhecimento sobre isso, a gente não se sente pertencente. E aí você acaba inconscientemente se sabotando, frustrando ali as suas mudanças, para que você volte para aquele ambiente, né, seguro ali, que todo mundo reconhece e se sinta pertencente ali à família, né? Então, eu vejo isso muito, muito. É o que eu mais, assim, na minha pouca experiência, principalmente agora na constelação, né? Antes do direito também, agora eu já tenho essa visão mais ampla, mas assim, na minha pequena experiência aqui ainda, o que eu mais vejo acabar com relacionamentos amorosos, relacionamentos que tinham tudo para dar certo, é essa necessidade de voltar para a família de origem, de, né, esse peso da culpa de, eu fui para frente, eu fiz mais, né? Não desconectar, né? Não, sempre tá Não muito desconecta. grudada e parece que esticando para voltar, né? Isso, exato. E aí fica esse peso do abandono. Nossa, eu abandonei. Quantas vezes a gente ouviu isso, né? Quantas vezes o Lucas ouviu isso, que mudou de São Carlos, deixou lá minha sogra. Ai, você abandonou sua mãe. Nossa, várias vezes o Lucas ouviu isso. Teve que constelar muito isso. Vai ter que constelar muito ainda. É isso que eu ia falar, o link do Guilherme, que ele comentou, a mãe dele precisou deixar com a avó, ele sabia que era uma segurança tão grande quanto ela, só que aí ele sentiu que essa distância de que ficou alguns dias é como se fosse infinito. Pra gente ainda tem esse pensamento, né, de como, nossa, parece que esse abandono, tipo, uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias ver minha mãe, já é uma configuração de abandono também. Fica conectado. Eu falo assim, não é uma coisa que a gente tem que olhar por nós, mas isso também acontece por parte dos pais, né, também, porque assim, muitos pais provocam você querer sentir essa culpa também, porque Sim. ele não sabe lidar com esse sentimento também, e às vezes nem tem o entendimento que o filho tem que construir, a filha tem que construir a nova família dele, tem que, às vezes fica segurando ali, fica aprendendo, pedindo, demandando atenção, entendeu? De uma maneira que vira até infantil, que a gente fala assim, né? Chega para o lado infantilizado de ficar demandando atenção, sabe? Sim. Às vezes fica doente. É o que mais acontece. Isso eu falo para muitos clientes que me procuram, né, que estão nessa busca dessa divisão aí. Eu falo, olha, você vai ter que se preparar muito. Às vezes só uma constelação não vai ser o suficiente. Por quê? Porque você vai ter que ter um preparo muito grande. Porque no momento que você decretar, tiver forças para romper com essa barreira, principalmente se a gente fala de mães que estão ali, não falo nem consciente, mas mães que são realmente muito incisivas nisso, né? Em, você tem que olhar para mim, você tem que ficar comigo, você tem que cuidar de mim, né? Quando tem esse relacionamento muito incisivo na parte dos pais, eu falo sempre para a pessoa, você vai ter que ter muita força, muito discernimento e muita ajuda, porque assim que você romper, que a sua mãe, né, ali, ou o seu pai, perceber que você está indo para a vida, que você está deixando eles para trás, que é o natural, né? Eles vão começar a ficar cada vez mais doentes, a demandar cada vez mais de você, a precisar que você esteja ali presente fisicamente, né, ou até financeiramente. Então, assim, vai existir um movimento muito grande ali para te segurar, para que você não vá para o. Então, você tem que ter muita força para realmente conseguir pôr essas barreiras e pôr esses limites. E o principal que eu acho é fazer as pazes com a tua culpa, porque a culpa vai estar lá. Ela é inerente a esses comportamentos. É muito raro você conhecer alguém que vá fazer esse rompimento e não vá carregar a culpa. A gente sempre carrega a culpa, só que a gente faz as pazes com ela e fala, tudo bem, essa é a culpa que eu quero carregar, que eu quero estar mais feliz, né? Porque eu quero prosperar. E no peso tal também, né? Porque Isso, também você tem que considerar o peso da culpa que você vai levar também. Sim, exato. Porque de uma maneira ou de outra, alguém vai estar infeliz. Se você escolhe ficar e cuidar dos seus pais, por exemplo, né, e não se permitir essa autotransformação, essa evolução, a tudo isso, né, que a gente fala, você também vai carregar a culpa de não estar feliz, de não viver a sua própria vida, porque aí você vai abandonar a sua vida para cuidar de pai, mãe, né, e eventualmente aí quem mais vier a precisar da sua família de origem. E o natural, gente, o natural, quando você olha para a natureza, eu costumo brincar muito isso. A gente vê muita similaridade na natureza, né, com os animais, tudo. A gente é muito similar a eles. Você já viu algum cachorro voltar para cuidar da mãe? Você já viu alguma vaca voltar para cuidar da mãe? Não existe isso. Não existe isso na natureza.
A mãe cria, educa e tchau, vai para a vida. E o animal vai para a vida, faz outra família, faz outros filhos e faz o mesmo processo com os filhos, sabe? É só o ser humano que existe isso. Não, eu tenho que voltar para cuidar do meu pai, da minha mãe, né? Tem quem não vive a vida para Vive, cuidar, achando que tem que cuidar sempre. sim, eu escutei já várias pessoas. Ah, meu sonho era morar no Canadá, meu sonho era fazer, sei lá, intercâmbio fora. Ah, por que você não vai? Ah, meu pai, né? Ah, minha mãe, né? Ah, meus pais já são senhores, já, né? Eles vão precisar de mim. Cara, olha que limitante, né? Tipo, você deixar de viver um sonho, cara. Uma coisa que. Pô, um sonho é uma coisa muito séria, sabe? É uma coisa muito pesada dentro da gente. E você colocar essa culpa no seu pai, na sua mãe, tipo, olha, eu não vivi o sonho da minha vida por causa de vocês, porque eu fiquei aqui esperando vocês precisarem de mim. Olha que loucura. É igual a gente tá falando de um curso para ser pai, que eu falei, a gente pensou em criança pequena, mas os nossos pais, eles não aprenderam a desapegar da gente. Ele falou assim, Sim. ele falou, não, vai, se vira, tipo, sei lá, algumas pessoas não têm condição, mas, tipo, dá um apoio, né? Eu falei, não, vai atrás mora sozinho um tempo, tenta se esforçar, desapegar, aprender a desapegar disso, né, de alguma forma. Não, e você, Douglas, tem uma carga muito maior, porque você é filho único, né? Então, tipo, filho único tem um peso muito maior ainda, que é aquela coisa de, tipo, puta, só tem eu, né? Não tem nem o irmão aqui pra gente dividir, brigar, pra ver quem vai cuidar, quem não vai cuidar. Acho que por isso que eu fui postergando tanto isso, que eu falei, não, eu tô Tanto, aqui, eu tô sentindo conforto, ainda por cima eu tô sentindo que eu posso ajudar eles, é, você fica nesse ciclo, um tá ajudando o outro, acha que tá ajudando, na verdade os dois estão sim. se prejudicando, porque aí você não Uhum, faz essa autotransformação de desenvolvimento de mentalidade, de habilidades, de enfrentamento, né, de mundo, sim. e aí você fica meio, o que que eu preciso fazer aqui, como é que eu faço, é estranho. Eu queria comentar, até fiquei pensando bastante aqui, que assim, tem a questão da autotransformação, a gente quer mudar, assim, tem muitas coisas que são necessárias mudanças, mas uma das coisas que eu fico bastante pensando cara, a gente precisa mudar o tempo todo, tipo, às vezes não tem um exagero um pouco de não ter nenhum momento de gratidão no que a gente tem, por exemplo, no que a Sim. gente alcançou, porque eu fico pensando assim, cara, vou precisar evoluir, preciso crescer na minha carreira, conseguir crescer como pai, ser um pai melhor, ser um marido melhor, ter uma casa mais aconchegante, enfim, a gente precisa muito. E aí eu fico só pensando assim, o quanto que a gente tem de dar o valor, a gratidão para aquilo que a gente tem no momento, mas também não estagnar, sabe? Aquele É, meio fio, sabe? Porque assim, senão às vezes você entra num ciclo de, de sempre estar buscando, você está sempre buscando e você nunca chega, entendeu? Talvez. Você vai viver num ciclo mental de busca, 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 busca. E aí, na hora que você chegou no final, eu falei, ei, buscador, né? Tipo, chegou? Achou que você tinha buscado? eu acho que o segredo está em a gente encontrar felicidade e gratidão nesse caminho. Porque eu vejo que muitas pessoas elas falam assim: não, eu só vou ser feliz quando eu tiver um emprego X, eu só vou ser feliz quando eu tiver a esposa X, quando eu tiver 2 filhos, quando eu tiver uma casa na praia, né? E aí ela fica nessas metas e esse caminho que ela percorre, ela não valoriza. Então, assim, acaba sendo um tempo perdido, porque o segredo acho que está nessa construção, que é isso que você falou, da gente encontrar esse meio termo de você conseguir olhar para até onde você já chegou e o que você conquistou e falar, cara, que massa, olha que bacana. Eu acho que a gente já tem que começar a olhando, esse é o movimento de gratidão que a gente tem que fazer com os nossos pais, de olhar para eles e falar assim, cara, olha que maravilhoso tudo que eles já me deu, seja trauma, seja condições de estudar, seja carinho, tudo que os nossos pais nos deram tem que ser motivo de gratidão, porque o simples fato deles nos terem dado a vida já é mais do que o suficiente. Então, você já olhar para isso com gratidão e falar assim, cara, bacana, agora eu vou pegar tudo que eu acho que é bom e vou trazer comigo. O que é ruim eu deixo com vocês, agradecendo vocês terem me mostrado essa parte ruim para eu poder seguir para frente e vai. E aí eu acho que esse é o segredo da caminhada. É você caminhando dia a dia, tendo prazer no que você está fazendo, tendo esse discernimento de qual que é o meu foco. Ah, então hoje eu caminho, né?
em várias áreas da minha vida. Então, para ser cada vez uma mãe melhor, uma mãe que eu consigo atingir os objetivos que eu quero para minha filha, que eu consiga ali, né, não repetir os erros da minha mãe e do meu pai, né, fazer diferente e proporcionar para ela um ambiente melhor. Aí na vida profissional também, pô, agora não tô querendo mais a advocacia dessa maneira, então vou trabalhar de uma outra forma, estudar outra coisa, né? Só que sempre, nunca assim, olhando e falando, nossa, que bosta, cara, não acredito que eu fiz 5 anos de direito para trabalhar tanto tempo e agora não é isso que eu quero, vou mudar, vou ter que começar tudo de novo. Não, a gente tem que ter gratidão, pô, olha o tanto que eu conquistei, olha o conhecimento que eu tenho, isso é uma coisa que ninguém tira de mim, né? Que amanhã depois pode acontecer o que for, esse conhecimento todo é meu. E, né, vai me construir, vai fazer quem eu sou, vai me ajudar daqui para frente. Então, eu acho que o segredo está nisso daí, da gente aproveitar a jornada. Porque se você coloca só no destino final, a hora que você chega lá, tá bom, cheguei, pronto, conquistei a casa. E aí? Aí você entra na casa Não e tem fala, saúde para aproveitar ela, às né? vezes não tem saúde para aproveitar, às vezes, né, Mas destrui o vai vir todo relacionamento. lado ruim, porque assim, ter uma casa tipo, pode ser lindo, né? Mas e aí? Tipo, tem várias situações várias situações. Aí você destruiu o relacionamento, você queria ter uma casa linda, perfeita, mansão com piscina para receber os amigos. Aí você destruiu todas as suas relações, chega lá, você tem a casa e não tem os amigos, não tem a família, né? Não tem. Eu vejo muitas pessoas nisso também, constrói tanto, eu quero ter dinheiro para dar uma vida melhor pro meu filho, mas não dá o tempo pro filho. E aí, a hora que o filho cresce, ele não gosta de mim. Poxa, cara, mas você passou 10 anos aí da vida do teu filho preocupado com o teu trabalho, você não sentou 5 minutos para brincar com o teu filho por dia, e você quer que o teu filho agora olhe para você e fale, nossa, pai, muito obrigada? Não, o filho não quer saber do dinheiro, ele quer saber do tempo. É com o tempo que a gente constrói o amor, não com o dinheiro, né? E também não mentir para si próprio também, porque eu vejo que tem muito isso, assim, da pessoa que ela só tá, que às vezes foge, ela tá fugindo, correndo atrás de coisas para justificar a fuga, ausência, a ausência e fuga. Então, por exemplo, com o próprio filho, assim, ó, fica bem claro, isso, o que ele quer, o que é importante para o filho, é isso, assim, é tempo, atenção. Atenção é o que é o nosso valor supremo, assim, né? Tipo assim, o que Uma a gente dá criança. atenção para uma criança é absurdo. E aí, assim, você entendeu o que é isso. Você sabe o que é isso. Agora, e aí você quer, não, eu preciso dar outras coisas. Sabe? Então você está se enganando, né? Porque tem muitas vezes, tem muitas coisas que eu falo que nessa área desse jeito, né, com os filhos, e aí a gente foge para um outro lugar, mas muitos outros lugares, tipo, mesmo no trabalho, às vezes a gente está no trabalho, mas a gente está dando foco no lugar onde não gera o valor. Não, tá claro que o valor não está ali e a gente está correndo para lá, sabe? E dentro da casa, às vezes, tipo assim, tem um monte de coisa a ser resolvido, problema, você está lá lavando a louça. Mas a louça tem que ser lavada, não tem? Vai deixar a louça suja? Não, mas ela precisa lá tirar aquela terra que está lá em cima do telhado. Tem que tirar aquela terra lá. Então. Mas tem mesmo? Não tem outras coisas, assim, por mais tem outras prioridades, né? Prioridades. Então, assim, tem esse lado das prioridades, entender o que realmente tem valor e não mentir para si mesmo, executando só como fuga, sabe? Eu concordo. Tentaria que você, talvez, nem falou, a pessoa decide fazer uma autotransformação. Às vezes ela vai ficar com tanto. Nossa, eu percebi que eu estava errado, eu preciso mudar. Eu falei, não, calma. Tipo, a criança falou, acorda, agradece o que você tem. Não, não é o que eu queria. Eu queria uma casa maior, queria um carro melhor, queria ter uma condição, um salário melhor, queria. Mas agradeço o que tem, primeiro ponto. Porque ele falou, pra você não ficar maluco e realmente aceitar o que tem. Depois, você tenta separar o dia. Eu falei, não, eu sou funcionário público, eu tenho que trabalhar, ou funcionário CLT, eu preciso trabalhar de tal a tal hora. Então, nesse momento, meu foco vai ser trabalhar ali. Depois disso, pô, preciso dar atenção para minha esposa e para minha família. Tenta ali botar que seja, ó, gente, eu vou ficar meia hora aqui com você, uma meia hora com as crianças, uma hora, e aí você, sei lá, aí que falou, precisa se autodesenvolver em alguma coisa, tenta separar meia horinha, 20 minutos que seja, ou faz um curso no sábado, para sair desse status quo que você não tá. Se você tentar fazer tudo, falando, não vou negar minha família, minha esposa, meus filhos, vou deixar o trabalho descambado e vou fazer esse curso porque eu vou mudar de vida agora. Provavelmente você vai não aproveitar e não vai conseguir fazer a modificação
Não, efetiva, né? e se fizer a modificação, né? Tipo, se atingir esse objetivo, por exemplo, então eu vou fazer tudo isso, né? Vou abandonar tudo, focar só em, sei lá, em passar num concurso ou, sei lá, em conseguir um emprego melhor. A hora que você vai lá e consegue, não é tão satisfatório quanto você imaginou, porque você, né, não aproveitou esse caminho, destruiu coisas que precisavam ser Você vai ter mantidas. que retornar para arrumar agora. E Aí aí. você deixou E às quebrar a vezes, não, janela e no às meio do vezes caminho. assim, né? Às vezes, quantas vezes vocês não sonharam com alguma coisa, não imaginaram alguma coisa, a hora que chegou lá, fez, falou, puta, cara, não era bem isso aqui, não. Eu achei que ia ser melhor, achei que ia ser melhor. Acho que todo mundo já teve isso, né? De comprar, às vezes, alguma coisa, ou de ir em algum passeio que você acha que vai ser espetacular, chega lá, nossa, é uma bosta. Então, às vezes a gente foca tanto nisso, né? E a hora que consegue, você fala, poxa, não era bem isso que eu queria, né? Não tá me fazendo tão feliz quanto eu imaginei, né? E aí, além de tudo, você ainda destruiu ali seus relacionamentos, destruiu coisas boas que você tinha até então, né? Você acabou prejudicando em busca de um sonho que você nem sabia se realmente iria fazer sentido você viver lá na frente, né? Então, eu acho que a gente tem que estar sempre nessa reflexão. E retomando até tudo que a gente falou até então, de manter esse equilíbrio, né? Eu acho que o equilíbrio é o segredo, assim, de tudo. Eu acho que você até pode, às vezes, focar mais, então você tem muita pressa em se mudar Uma profissionalmente. certa Então, área, né? Tipo, tem uma então certa você até área que você pode quer. Você vai ter que pôr um pouco mais de esforço nela, isso, não um pouco tem mais de como. Se ela esforço, precisa mudar, enxugar uma coisa aqui e ali para você pôr energia naquilo, eu acho que faz sentido, mas não anular todo o resto para só fazer aquilo. E eu acho que principalmente, né, você deixar de olhar para filhos e companheiros nesse meio do caminho, isso é muito perigoso. É muito perigoso porque você vai deixar de construir relações com seus filhos, você vai minar a tua relação com o teu parceiro, com a tua parceira, né? E para mim isso são relações que são muito importantes, são relações que a gente tem que estar sempre preocupada se a gente está fazendo o suficiente para manter essas relações, que eu acho que são relações que levam a gente para frente ou que afundam a gente de vez, né? Se você que fez a decisão de mudar, que nem falou, você pode até precisar dormir menos, que nem a gente vê o exemplo do o Pablo é um, que ele falou, ele faz questão de estar ali com os filhos, ele faz questão de estar de manhã numa live, às vezes de noite, só que o que que ele faz? Ele acaba dormindo menos, tenta tirar um cochilo durante a tarde, o fim de tarde ali, para conseguir cuidar da família, cuidar dos negócios, continuar estudando e prosperando. Ele tá fazendo um sprint que ele mesmo falou, ó, talvez eu perca alguns anos de vida dormindo menos, mas o benefício que eu vou ter tipo, ele tá dando esse sprint daqui, sei lá, ele tem uma data lá, quando ele tá com 30 e poucos, quando completar 40, aí ele vai desacelerar tudo. Mas ele tá dando um sprint tão forte, a questão é, será que esse modelo dele tá certo? Ele entende que sim, só que ele Sim. tá custando sono para ele, né? Aí, tá, eu penso bem assim, essa coisa do parar, né? É que ele é o jeito que ele vende também, o jeito que ele fala, né? Eu digo assim. Lógico que na cabeça dele deve estar bem mais claro o que é isso, né? Mas assim, dizendo, eu acho que é algo até que eu já vi acontecer bastante, já vi bastante gente falar sobre isso, que é também assim, eu vou trabalhar, não vê a hora de aposentar, sabe? Tipo assim, sabe aquela que seta, não, eu vou fazer até tal dia, ó, até tal dia, até quando eu aposentar, nossa, eu quero fazer mais nada, não quero fazer mais nada, não quero fazer mais nada. E a pessoa chega na aposentadoria e morre, porque porque quando ela Ué, não quer fazer mais nada, para não fazer mais nada é morte, foi não é? literal. quer Uai. fazer mais nada é morrer mesmo, né? Então, assim, da fala dele eu só fico preocupado disso com ele. Falei, cara, se não chegar essa data sua, assim, se ele tiver, lógico que na cabeça dele vai estar com muito mais clareza de fazer outras coisas e tal, já está claro isso. Mas eu fico com dúvida disso, também da gente, tem o tempo para a gente executar tal coisa, mas a gente não pode ser tão rígido mentalmente com a gente, de achar que, ó, não, eu vou trabalhar só mais esse tempo, porque eu vou alcançar isso aqui, depois eu quero parar de trabalhar. Não, meu amigo, você vai trabalhar de alguma forma, você vai trabalhar pro resto da vida, não importa o quão Eu acho, trilionário você seja, isso que eu ia entendeu? falar, eu acho que a questão pode ser muito assim, eu vou trabalhar nisso que eu não gosto, por exemplo, eu não gosto do que eu tô fazendo, mas me dá dinheiro, me dá sustento, então eu vou trabalhar nisso daqui até os 40 anos, por exemplo, e aí depois disso eu vou investir então em algo que eu goste mesmo de fazer, e aí mesmo que eu ganhe menos dinheiro, eu já vou estar, né, ali estruturado, e aí vou fazer agora o que eu quero. Isso eu até acho válido.
Eu até É acho uma que faz opção, sentido. vamos dizer assim, pode não ser a melhor, porque Pode não ser a melhor, mas eu acho que faz sentido, né? Tipo, igual um concurso é uma público, por estratégia. exemplo. É uma estratégia. Vou trabalhar no concurso público porque, pô, é dinheiro, é estabilidade, é férias, né? E aí depois eu vou, sei lá, abrir meu negócio próprio, investir em alguma coisa que realmente vai fazer sentido para mim, né? Porque é o que eu sempre falo, eu acho que a vida é muito mais do que isso, né? A vida é muito mais do que trabalhar, pagar boleto, tomar cerveja de final de semana e dormir, sabe? Eu acho que é muito mais que isso. Então, eu acho que a gente tem que encontrar propósito nos nossos trabalhos, sabe? Ainda que é aquela frase, né? Tipo, trabalhe com algo que você goste, né? Que você não vai precisar trabalhar. Eu acho que não é bem assim. Eu acho que trabalhar com algo que você goste torna as coisas muito mais fáceis, muito, muito mais prazerosas. Mas, bom, vai ter dia que você não vai querer trabalhar, vai ter dia que tem coisas no seu trabalho que você não vai gostar de fazer, que não são tão agradáveis assim. Então, eu acho que não é bem isso, né? De tipo assim, não vai ter que trabalhar mais. Não, vai trabalhar sim. Só que eu Mas é acho mais que. prazeroso, com Sim, certeza. é mais Assim, prazeroso. você fazer algo que você não gosta mesmo, sabe? Que é difícil para assim, sabe? Eu já tive vez em trabalhos que eu não conseguia acordar. O meu corpo começou a não acordar, Já estava mesmo falando, com o né? despertador. Tipo assim, inconscientemente eu desligava três despertadores e eu não conseguia ir para trabalhar. E de começar a me dar uma certa depressão, sabe? De ter que ir trabalhar. Aí, não, aí assim, tá te fazendo mal, vai te gerar uma doença isso, sabe? Vai te dar uma doença, exato. Vai Agora te inutilizar para todo o resto. tem serviços que assim, não é o que eu mais gosto, mas estamos lá, né? E também tem alguns que, nossa, vamos lá, vamos fazer isso É o que aqui. eu mais quero, né? Acordar cedo para fazer. Eu percebi muito isso, né? Que eu tava já tão infeliz ali no direito, né? Trabalhando com a advocacia litigiosa, que era assim: se eu tocasse meu telefone e era algum cliente, me dava até calafrio, assim, eu chegava a passar mal, porque o cliente estava me ligando, sabe? Porque o cliente estava me mandando mensagem às vezes, sabe? Que é uma coisa que você Nossa, pode que bomba responder a hora vai que você vir, né? quiser. Sabe, assim, me causava tremor. E quando eu comecei a trabalhar com constelação, foi uma das coisas muito interessantes, que eu agendava pessoas para trabalhar no final de semana, tipo, que é uma coisa que eu nunca gostei, que era trabalhar de final de semana, e ok, nossa, eu acordava feliz, bem, ia, atendia, e eu falei, puta, agora eu acho que eu tô trabalhando em algo que eu gosto, porque realmente é isso aí, nossa, é a melhor coisa do mundo trabalhar de final de semana? Não, não é, mas, pô, bacana, essa pessoa só pode de final de semana, e eu posso atender ela, então, poxa, que ótimo, que maravilhoso, eu vou fazer uma transformação na vida dela, e ela na minha, consequentemente, né? E é isso que eu acho, e eu falo isso muito para as minhas amigas que se tornam mãe. Eu falo assim, cara, se você não trabalha no que você não gosta, né, no que você gosta, vai ser muito difícil você voltar da sua licença maternidade, porque algo que tem que ser algo muito que a gente goste muito de fazer para nos deixar longe dos nossos filhos. Porque senão você cai mesmo numa maternidade full time, porque é muito bom, às vezes, estar ali com o seu filho. Claro, né? Existem casos e casos, né? Eu também já passei por um momento que minha maternidade mudou quando eu encontrei uma escolinha, porque era difícil para mim ficar ali no full time. Mas, assim, ao mesmo tempo, você tem que encontrar prazer no que você está fazendo, porque senão você não. Vai ser muito difícil você deixar de ser mãe, né? Que esteja ali naquele período, para ir fazer alguma coisa que você não gosta, que você não está bem, que não está te fazendo bem, que você não está fazendo a diferença. Pelo menos isso é uma coisa que para mim faz muito sentido, é poder fazer a diferença na vida das pessoas, sabe? Eu sei que eu sozinha não posso mudar a vida de ninguém, mas eu tenho muitas ferramentas para ajudar aquela pessoa que quer mudar a mudar a sua vida. Então eu acho isso fantástico, sabe? Para mim é prazerosíssimo poder trabalhar e constelar uma pessoa, né? Ou fazer uma sessão ali de acompanhamento em que a pessoa tá colhendo frutos, sabe? Então, eu acho que isso é a base de tudo, assim, quando a gente fala de trabalho, né, de profissão, é você realmente ter paixão naquilo ali, né, ter tesão no que você está fazendo, que eu acho que isso faz muita diferença. De certa forma, a autotransformação,
ela pode vir de outras pessoas, mas ela tem que ser 100% sincera dentro da gente, de qualquer forma, né? Talvez você precise de ajustar isso ao longo do caminho, mas, né, fazer essa aceitação, falar, não, quero fazer essa autotransformação, vai demandar muita reflexão, muito rabisco, muita estratégia, teste, erro, né? Sim, Volta um pouquinho, lapida de novo, né? com Vai, certeza. vai testando, vai tendo as pequenas modificações, e aí, assim, depois o quadro inteiro que aí você vê o quanto que você movimentou aqui, o quanto você movimentou nessa área, o quanto você movimentou nessa outra, os ambientes que você conseguiu fazer, conseguiu estar em lugares diferentes, conhecendo pessoas diferentes também, que eu acho que é uma coisa que muda muito a nossa cabeça e muda bastante as possibilidades também, porque a gente fica com possibilidades restritas, porque a gente está num mundo restrito, entendeu? Por isso que eu trouxe bastante essa parte do ambiente, que, não, exemplo, fui nesse final de semana teve o aniversário de um amigo do Léo, e aí a gente estava conversando lá entre os pais, né? E aí, assim, tinha pais ali que a gente não conhecia. E foi assim, uma troca de ideia, conversa daqui, conversa dali. E assim, surgem até possibilidades, né? Na parte de trabalho e tal. E aí, assim, você vê um lugar diferente, com pessoas diferentes, trazem possibilidades diferentes, vidas diferentes, entendeu? E é o quanto que às vezes, a gente fica preso dentro das mesmas vivências, das mesmas experiências e querendo que se transforme. Tipo, não é através do conteúdo só que você vai se transformar, né? E sim das múltiplas possibilidades que você pode gerar. E uma delas seria o ambiente. Eu acho que é uma das coisas que modifica muito, porque não vai ser dentro do teu quarto sentado assistindo vídeos, tipo, eu falo isso com muita Com muita propriedade. propriedade. Não, porque eu trabalho o dia todo sentado, sou programador, né? Sim, Então eu estou como programador, então Aham. é muita exposição à tela, vídeos e tal. Só que eu fico assim, o quanto que isso multiplicado N vezes todo o tempo, assim, vai, na verdade, te diminuindo, vai te deixando mais longe de uma transformação, sabe? Sim. Vai fazendo você voltar para os mesmos trilhos, entendeu? Então, eu tô com esse olhar, tô com essa visão, assim, de que outros ambientes, outras possibilidades ajude a nos transformar. Eu não tenho dúvidas. E eu acho que a gente tem que aproveitar todas as provocações, tudo que nos vem, porque pode ser um comentário de alguém, às vezes até maldoso, pode ser uma dica de algum amigo, né? Um toque de alguém que convive com você, pode ser um íntimo interno seu, pode ser uma provocação vinda através do seu filho, da escola do seu filho. Eu acho que a gente tem que aproveitar todas essas oportunidades para olhar para dentro de si, analisar se é tudo isso mesmo que a gente está querendo fazer, o que a gente pode mudar, a ajuda de quem que a gente pode ter e traçar sempre novos objetivos. E eu acho que o mais importante de tudo é isso, a gente conseguir acordar todos os dias e já reconhecer o que nós já evoluímos, reconhecer o que nós já conquistamos, o que nós já mudamos, agradecer por tudo isso e continuar nessa busca, porque eu acho que se a gente não reconhece o que a gente faz, se a gente não tem essa análise crítica, você fica com aquela sensação de que não adianta nada, né? Nada do que eu faço dá resultado, e aí você acaba não vendo essas pequenas mudanças, porque é o que a gente fala, são pequenas mudanças que vai fazer a gente chegar ali na mudança grande, né? Então, se a gente não souber aproveitar isso e reconhecer isso, aí o caminho fica um pouco mais árduo. Essa reflexão que fica. Beleza. Demos uma horinha. Fechamos nossa hora. Essa hora de hoje. Tá Muito certo. bom. Galera, ótimo papo. Ótima semana e até amanhã. Até amanhã. Até amanhã.